Você já parou para pensar como as grandes obras de fantasia que amamos hoje nasceram da vida de um homem que transformou suas experiências pessoais em mundos épicos? Se você é fã de universos ricos como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones ou The Witcher, não pode deixar de conhecer o canal Indie Geek. Lá, você encontra análises profundas e desconstruções fascinantes dessas sagas que marcaram gerações. Não perca tempo. Clique no link na descrição ou nos comentários e mergulhe nesse conteúdo que todo amante de fantasia e ficção científica merece. Agora, imagine um menino que nasceu em um canto remoto da África do Sul, em 3 de janeiro de 1892. Filho de uma família com raízes alemãs e um sobrenome que soava estranho aos ouvidos britânicos. Esse menino era John Ronald Reuel Tolkien, ou simplesmente J.R.R. Tolkien, o gênio por trás de uma das mitologias mais influentes de todos os tempos. Sua história começa em Bloemfontein, uma cidade que na época pertencia ao Estado Livre de Orange, uma colônia independente criada por descendentes de holandeses, alemães e franceses que buscavam escapar da influência britânica na região. Era um lugar de oportunidades, especialmente para jovens europeus atraídos pela febre do ouro e dos diamantes que movia a economia local. Seu pai, Arthur Reuel Tolkien, nascido em 1857, era gerente do Banco da África e havia cruzado o oceano em busca de fortuna, assim como muitos outros aventureiros da época. A família Tolkien carregava consigo um passado curioso. Seus ancestrais eram imigrantes da Prússia Oriental, na Alemanha, que haviam se estabelecido na Inglaterra ainda no século XVIII. Arthur, filho de um fabricante de pianos falido, viu na África do Sul a chance de reconstruir seu futuro. Foi lá que conheceu Mabel Suffield, uma jovem de Birmingham, 13 anos mais nova que ele, cuja família não via com bons olhos aquele casamento. O pai de Mabel, John Suffield, desconfiava das origens germânicas de Arthur e preferia um genro de sangue puro inglês, um preconceito comum entre a elite britânica da época. Apesar das resistências, o casal se uniu em 1891, em Cape Town, quando Arthur já passava dos 30 e Mabel mal havia saído da adolescência. A vida do casal, embora aparentemente estável, era marcada pela distância. Arthur passava longas horas no banco ou em viagens de trabalho, enquanto Mabel cuidava dos filhos. O primeiro deles, J.R.R. Tolkien, nasceu em janeiro de 1892, seguido por Hilary Arthur Reuel, em fevereiro de 1894. Mas o destino tinha outros planos para essa família. Preocupada com a saúde frágil do pequeno John Ronald atribuída ao clima quente da África, considerado prejudicial aos ingleses, e pressionada por uma seca que assolava a região, Mabel decidiu voltar para a Inglaterra em abril de 1895, levando os filhos no navio SS Guiné. Arthur ficaria para trás, prometendo juntar-se a eles mais tarde. Porém, a tragédia os alcançou. Em fevereiro de 1896, ele morreu vítima de uma febre reumática aguda, deixando Mabel viúva, sozinha e com 2 filhos pequenos para criar. Mas Mabel não era uma mulher que se deixava abater pelas circunstâncias. Culta e determinada, ela se dedicou a dar aos filhos a melhor educação possível, mesmo com recursos limitados. Em casa, ensinou-lhes latim, francês e alemão, além de alimentar sua imaginação com livros e histórias. Tanto empenho deu resultados. Aos 4 anos, Tolkien já lia e escrevia com fluência, e seu fascínio por idiomas só crescia. Em busca de um ambiente melhor e para escapar da influência opressora dos sogros, Mabel mudou-se com os filhos para Sarelhole, uma pequena vila nos arredores de Birmingham. Ali, entre campos verdes e moinhos antigos, o jovem Tolkien descobriu um amor profundo pela natureza, uma paixão que mais tarde se refletiria em suas obras. Sarelhole, com suas paisagens bucólicas e seu ritmo tranquilo, tornou-se a inspiração para o condado, o lar dos hobbits. Tolkien lembrava com nostalgia dos dias em que brincava perto de um moinho, imaginando trolls e criaturas mágicas, em um mundo ainda intocado pela industrialização que avançava sobre Birmingham. Anos depois, ao saber que aquele lugar havia sido engolido pelo progresso, ele expressou uma tristeza profunda, embora sempre negasse que suas histórias fossem alegorias. Ainda assim, é impossível não ver em O Hobbit e O Senhor dos Anéis um elogio à harmonia com a natureza e uma crítica àqueles que a destroem. Outro marco na vida de Tolkien foi a conversão de sua mãe ao catolicismo em 1900, uma decisão que escandalizou sua família protestante. O avô materno, John Suffield, rompeu relações com Mabel, que mais uma vez teve de reinventar sua vida. Desta vez, o refúgio foi Moseley, um subúrbio de Birmingham, onde Tolkien conheceu uma figura fundamental, o padre Francis Xavier Morgan.
Nomeado em homenagem ao fundador da Companhia de Jesus, Padre Morgan tornou-se um mentor e guardião para os irmãos após a morte de Mabel. Em 1904, a família mudou-se novamente, desta vez para o campo, após os meninos contraírem sarampo e coqueluche, enquanto Mabel lutava contra um diagnóstico devastador, diabetes. Naquela época, a doença era uma sentença de morte. Mesmo com os cuidados do Padre Morgan, Mabel faleceu em novembro daquele ano, deixando Tolkien e Hilary órfãos. O padre assumiu a tutela dos irmãos, que foram morar com a tia Beatrice em Birmingham, perto da prestigiosa escola King Edwards. Foi ali que Tolkien teve seu primeiro contato com o inglês antigo, a língua dos anglo-saxões, despertando uma paixão que o acompanharia pela vida inteira, como estudioso, como escritor e como criador de mundos. Mas não foi apenas como inventor de línguas que Tolkien se destacou naqueles anos decisivos de formação. Foi também nesse período que conheceu Edith Bratt, a mulher que se tornaria sua eterna musa e companheira. Nascida em 21 de janeiro de 1889, 3 anos mais velha que ele, Edith era uma pianista talentosa e, como Tolkien, uma órfã que vivia em uma pensão modesta em Birmingham. O destino os uniu em uma amizade que logo se transformou em um amor juvenil, ardente e proibido. O Padre Morgan, no entanto, não viu com bons olhos aquele romance. Preocupado que o jovem Tolkien estivesse desperdiçando seu potencial em devaneios infantis em vez de se dedicar aos estudos, ele impôs uma separação radical. Os dois não poderiam se encontrar, nem mesmo trocar cartas, até que Tolkien completasse 21 anos. A proibição foi ainda mais severa por um detalhe que feriu profundamente o padre. Edith era protestante. A distância forçada foi dolorosa, mas não insuportável. Tolkien encontrou refúgio em seu círculo de amizades masculinas, um ambiente intelectual e literário que se tornaria o alicerce de sua vida e obra. Nesses grupos, ele compartilhava textos inacabados, debatia obras clássicas em grego, latim ou inglês antigo, e forjava laços que resistiriam até a guerra. O primeiro deles foi o Thea Club, fundado em 1911 na King Edwards, quando Tolkien tinha apenas 19 anos. Junto de amigos como Christopher Wiseman e R.Q. Gilson, o clube, que mais tarde ficaria conhecido como TCBS, iniciais de Thea Club and Barrovian Society, em referência à loja Barrows, onde se reuniam, tornou-se um espaço de criação e camaradagem. Muitos daqueles jovens, porém, não sobreviveriam à década. A Primeira Guerra Mundial ceifaria suas vidas, deixando em Tolkien uma marca que, embora ele negasse em cartas posteriores, transparece em sua obra como uma sombra de perda e nostalgia. Em 1911, seu talento linguístico lhe abriu as portas de Oxford. Graças a uma bolsa conquistada na Open Classical Exhibition do Exeter College, onde brilhou ao demonstrar domínio do inglês antigo, grego, gótico e até uma língua germânica arcaica, Tolkien iniciou uma relação com a universidade que duraria décadas. Lá, ele não apenas se tornaria um renomado filólogo, mas também um professor que moldaria gerações de estudiosos. Sua paixão por línguas, aliás, nunca foi mera curiosidade acadêmica, era uma obsessão criativa. Ele não só decifrava idiomas mortos como se inventava, construindo línguas completas para seus mundos fictícios, um traço que mais tarde daria alma ao Hobbit e o Senhor dos Anéis. Oxford também foi o palco onde sua imaginação ganhou forma. Entre os muros centenários da universidade, onde cada pedra parecia sussurrar histórias de um passado longínquo, Tolkien encontrou a inspiração para a Terra-média. Mas sua jornada acadêmica foi interrompida pela história. Em 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, e em questão de dias, a Europa inteira estava em chamas. A Grã-Bretanha entrou no conflito em 4 de agosto e Tolkien, determinado a lutar ao lado de seus amigos do TCBS, alistou-se nos Lancashire Fusiliers. Enquanto aguardava o chamado para o fronte, ele dividia seu tempo entre o treinamento militar, onde se especializou em sinais, aprendendo o código Morse, uma habilidade que agradava profundamente ao seu espírito linguístico, e a escrita. Foi nesse período que compôs Goblin Feet, um poema leve e primaveril dedicado a Edith, publicado em 1915 na antologia Oxford Poetry. Tolkien veria repudiá-lo mais tarde, chamando-o de coisa infeliz, um retrato imaturo de elfos que pouco tinha a ver com a profundidade que buscaria depois. Mas mesmo esse erro de juventude foi um degrau essencial. Sua poesia, afinal, se tornaria um elemento vital em O Senhor dos Anéis, com mais de 60 poemas entrelaçados na narrativa. No entanto, um trabalho desse período se destacaria como um marco, A Viagem de Eärendil à Estrela Vespertina. Pela primeira vez, Tolkien esboçava um mito que pertencia inequivocamente à Terra-média.
O personagem de Eärendil, cuja luz, captada no frasco de Galadriel, Frodo e Sam usariam para derrotar Shelob, surgiu ali quase completo, e nunca mais abandonaria sua imaginação. 3 outros poemas sobre Eärendil seguiram-se, e embora a lenda completa ainda levasse anos para ser tecida, foi nesse momento que Tolkien percebeu: estava criando não apenas uma história, mas um universo. A guerra, porém, não esperaria por seus sonhos. Em 1915, após se formar, Tolkien foi comissionado como segundo-tenente. Nos meses seguintes treinou incansavelmente, movendo-se entre Bedford e Staffordshire, enquanto o conflito se intensificava. E então, em 22 de março de 1916, depois de anos de espera e obstáculos, ele e Edith finalmente se casaram em uma missa matinal na igreja de Santa Maria Imaculada, em Warwick. Para selar sua união, Edith aceitou converter-se ao catolicismo, uma decisão que custou-lhe a relação com seu guardião adotivo. Mas a felicidade foi breve. Em 6 de junho de 1916, Tolkien desembarcou em Calais, um entre milhares de soldados britânicos enviados para reforçar as linhas esgotadas após o massacre de Verdun. A guerra que o aguardava não seria um conto de heroísmo, mas um pesadelo de lama, sangue e perda. E embora ele ainda não soubesse, aquele seria o início de uma prova que moldaria não apenas seu caráter, mas a própria essência de sua obra-prima. A companhia de Tolkien foi lançada no inferno da Primeira Batalha do Somme, um confronto que começou em 1º de julho de 1916 e se arrastaria por 141 dias de horror ininterrupto. Não foi uma batalha, foi um moinho de carne industrializado, onde a ambição estratégica dos generais se chocava com a realidade brutal das trincheiras. Quase 1 milhão de homens, entre aliados e alemães, foram ceifados naquele campo de morte. Só no primeiro dia do avanço britânico 20.000 soldados caíram, muitos antes mesmo de alcançar as linhas inimigas. Um recorde macabro, uma cicatriz na história militar que jamais sararia. Para Tolkien, a guerra não foi apenas uma sucessão de ordens e tiros. Foi o desmoronamento de um mundo. Seu círculo mais íntimo, os TCBS, aquele grupo de jovens sonhadores que juraram mudar a literatura com suas palavras, foi dizimado. Rob Gilson, o primeiro a cair, seguido por G.B. Smith, cujo último suspiro foi gasto em cartas cheias de esperança e desespero. Restaram apenas Tolkien e Christopher Wiseman, sobreviventes de um juramento quebrado pela metralhadora. A morte não poupou nem a amizade, nem a juventude, nem os sonhos que teciam em segredo nas noites de Oxford. E então, como se o destino quisesse poupá-lo para algo maior, Tolkien adoeceu. A febre das trincheiras, aquela praga transmitida pelos piolhos que infestavam os uniformes encharcados de lama e suor, o derrubou. Dor latejante, calafrios que queimavam os ossos, uma fraqueza que o arrastava para as sombras da inconsciência. 1/3 dos soldados britânicos no frente ocidental sucumbiu àquela doença, mas para Tolkien, ela se tornou uma passagem forçada de volta à vida. Primeiro, um hospital francês em Le Touquet, onde os gemidos dos feridos se misturavam ao cheiro de antisséptico. Depois a Inglaterra, onde Edith o esperava pálida de preocupação, mas com os braços abertos. Foi ali, entre a convalescença e o trauma, que algo começou a brotar. As trincheiras haviam-lhe mostrado o pior da humanidade, mas também lhe deram uma clareza cruel. O mundo precisava de mitos que não fossem apenas sobre guerras, mas sobre resistência, sobre beleza que persiste mesmo quando tudo parece perdido. Influenciado pela épica finlandesa do Kalevala, por aquelas sagas nórdicas que tanto amava, e pela dor fresca de perder seus irmãos de espírito, Tolkien pegou a pena. Nasceu o livro dos Contos Perdidos, o embrião de um universo que ainda não tinha nome, mas já pulsava com uma urgência quase febril. A primeira história a tomar forma foi A Queda de Gondolin, um relato de traição e heroísmo que ecoava os horrores que ele próprio viverá. Depois vieram Beren e Lúthien, um amor tão poderoso que desafiava até a morte, e Os Filhos de Húrin, uma tragédia shakespeariana vestida de lenda antiga. Não eram apenas contos, eram fragmentos de uma mitologia maior, uma tapeçaria onde cada fio se conectava a outro, tecendo um mundo tão vasto quanto o nosso, mas mais puro, mais verdadeiro em sua essência. E as línguas? As línguas eram a alma desse mundo. Tolkien não as inventava, ele as descobria, como um arqueólogo desenterra ruínas de uma civilização esquecida. Desde criança ele brincava com palavras, criando alfabetos e gramáticas por puro prazer. Mas agora cada sílaba, cada raiz linguística estava atrelada à terra de sua criação. O Quenya, o Sindarin, o Adunaico não eram meros jogos filológicos. Eram os suspiros de elfos, os juramentos de anões, os lamentos dos homens condenados. A linguagem para ele não era ferramenta, era magia.
Os anos passaram, e o trabalho nunca cessou. O Hobbit e o Senhor dos Anéis viriam mais tarde, obras concluídas apenas porque o mundo exigia publicações. Mas o Legendarium, aquele vasto conjunto de mitos, genealogias e canções, permaneceu em constante transformação, como um rio que nunca encontra seu leito final. Em uma carta a um potencial editor, anos depois, Tolkien confessaria com um misto de orgulho e autodepreciação: tive a pretensão de criar um corpo de lendas conectadas, desde o cosmogônico até o conto de fadas romântico, algo que pudesse ser dedicado simplesmente à Inglaterra, minha terra, que tivesse o tom e a qualidade que eu desejava, fresco e claro, impregnado do ar, do solo e do clima do noroeste da Europa em ponto. Ele chamaria essa ambição de absurda no mesmo fôlego, mas a verdade era outra. Tolkien não estava apenas escrevendo histórias. Estava construindo um panteão, uma cosmogonia onde cada detalhe, desde a curvatura de uma espada élfica até o nome de uma estrela, tinha seu lugar e seu propósito. Não era um fundo de cenário para aventuras. Era um mundo vivo, respirando por si só, esperando que outros, além dele, um dia o habitassem com suas próprias narrativas. Enquanto isso, a guerra o soltava aos poucos. Em outubro de 1916, recebeu alta do hospital, mas o corpo ainda guardava as marcas da febre e do horror. Os anos seguintes foram uma dança macabra entre postos militares burocráticos na Inglaterra e recaídas que o jogavam de volta aos leitos de hospital. A cada nova ordem de mobilização, o fantasma do some voltava a assombrá-lo. Mas havia Edith. Havia a promessa de um futuro que não fosse apenas sobrevivência. E então, em 16 de novembro de 1917, chegou John Francis Reuel, o primeiro filho. Um sinal de que a vida teimosa insistia em florescer mesmo em solo devastado. Pouco depois, a família retornou a Oxford, onde Tolkien aceitou um posto como lexicógrafo assistente, um trabalho que, embora modesto, o mantinha próximo aos livros. As palavras, a única coisa que sempre o salvara. A Grande Guerra terminou em novembro de 1918, não com o estrondo, mas com o gemido de um império alemão esgotado, dilacerado por revoluções em Berlim e outras cidades. Para Tolkien, o fim das hostilidades não trouxe alívio, apenas uma certeza: a violência que viu nas trincheiras, e a que viria décadas depois na Segunda Guerra, estariam para sempre entrelaçadas em sua obra. Ele sempre negou que O Senhor dos Anéis fosse uma alegoria das guerras do século XX. Mas como separar o homem do que ele viu? Como não enxergar, nas sombras de Mordor, o eco dos canhões? Nas cicatrizes de Frodo, as marcas dos soldados que nunca mais foram os mesmos? Tolkien não escreveu sobre a guerra. Ele escreveu através dela. A fé não era apenas um detalhe na vida de Tolkien. Era o alicerce sobre o qual sua obra se ergueu. Enquanto o protestantismo rasgava a Irlanda em duas, dividindo famílias e cidades com a mesma violência que as trincheiras da Europa, Lewis, irlandês e protestante, carregava essa ferida na própria identidade. Tolkien, por sua vez, católico em um mundo que cada vez mais via a religião como um resquício do passado, transformou sua crença não em dogma, mas em mitologia. Não por acaso o Silmarillion foi chamado por seus biógrafos de uma obra profundamente religiosa, reverente e espiritual, não como um sermão disfarçado de fantasia, mas como a revelação de uma verdade que só o mito poderia expressar. Ele não via sua escrita como invenção, mas como escavação. Como um historiador que desenterrasse artefatos de uma civilização perdida, Tolkien acreditava estar recuperando histórias, não criando-as. Tanto que, ao responder cartas de fãs, muitas vezes adotava a persona de um acadêmico de Gondor, debruçado sobre manuscritos antigos, sugerindo interpretações alternativas para seus próprios textos, como se ele mesmo fosse apenas um tradutor de lendas mais antigas que o tempo. Para ele, a Terra-média não era outro mundo, mas este mundo, visto através de um espelho que refletia não o que somos, mas o que fomos e o que poderíamos ter sido. Humphrey Carpenter, seu biógrafo, capturou essa essência ao escrever: assim como o discurso é invenção sobre objetos e ideias, o mito é invenção sobre a verdade. Não se compreende Frodo sem entender o peso do sacrifício, não se entende Aragorn sem reconhecer o fardo da realeza. Não se entende Sauron sem enxergar a sombra do mal que corrompe não apenas reinos, mas almas. E foi nas salas de aula de Leeds e Oxford que Tolkien forjou as ferramentas para essa escavação. Seu trabalho com o inglês médio, aquele falado e escrito entre a conquista normanda e os primeiros sopros do Renascimento, não era mera erudição. Era o cinzel que esculpiu a linguagem da Terra-média. Os Elfos de O Senhor dos Anéis não surgiram do nada, eles emergiram dos versos que Tolkien estudava, editava e lecionava, ecoando as vozes dos poemas anglo-saxões que ele tanto amava.
Em Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, uma joia do século XIV que coeditou com Eve Gordon, já se vislumbrava o germe dos heróis tolkianos, a honra ferida, a jornada impossível, o preço da lealdade. Não é coincidência que os Rohirrim, com seus cavalos e juramentos, lembrem tanto os guerreiros de Arthur, ou que Aragorn, o rei que volta do exílio, carregue consigo o mesmo fardo de um Pendragon. Mas foi Beowulf que o marcou para sempre. Tolkien nunca publicou sua edição do poema, concluída em 1926, mas suas palestras sobre o texto o consagraram como um dos maiores estudiosos da obra. E não é difícil ver por que em Grendel, o monstro que assombra Euroth já latejava a sombra de Sauron, um mal que não se vence pela força bruta, mas pela resistência obstinada daqueles que se recusam a curvar-se. A Terra-média não era uma fuga da história, era sua essência destilada, livre das camadas de cinismo que o século XX insistia em sobrepor. E então, em um daqueles momentos em que o acaso e o gênio se encontram, tudo mudou. Era verão de 1930 e Tolkien, corrigindo provas de alunos, deparou-se com uma frase que surgiu do nada, como se ditada por uma voz antiga. Numa toca no chão vivia um hobbit. Anotou-a às pressas no verso de um caderno de exercícios, sem saber que aquela linha trivial abria as portas para um universo. O Hobbit nasceu assim, não como um plano grandioso, mas como um conto para filhos, uma história que cresceu além das expectativas. Até que os próprios filhos de Tolkien exigissem mais e os editores, percebendo o ouro que tinham em mãos, pressionassem por uma sequência. Mas até mesmo um gênio precisa de espelhos. E foi nos Inklings que Tolkien encontrou os seus. O grupo, reunido em pubs de Oxford entre cervejas e debates acalorados, era um refúgio em um mundo que se desmoronava. Lewis, o irmão Warren Barfield, Dyson, cada um com suas crenças e obsessões, mas unidos pela fé e pela paixão pelas palavras. Quando a guerra espalhou seus membros pelo globo e as reuniões se tornaram raras, foi nas cartas trocadas entre Tolkien e Lewis que a Terra-média ganhou forma. O Senhor dos Anéis foi lido em voz alta para os Inklings antes de ser publicado, suas páginas revisadas à luz de velas, entre risos e críticas severas. Afinal, que melhor público para um mito do que aqueles que acreditavam que os mitos ainda tinham poder? E havia, é claro, as histórias que escapavam. As Aventuras de Tom Bombadil, um poema brincalhão escrito em 1934 para um boneco do filho Michael, acabou parando em O Senhor dos Anéis como um enigma sorridente, um lembrete de que até nas sombras mais densas há espaço para a leveza. Sr. Bliss, uma fábula ilustrada sobre um homem e seu carro teimoso, revelava outro lado de Tolkien, o do artista que desenhava mapas com a mesma precisão com que inventava línguas, que pintava a água fortes as montanhas de Mordor e os salões de Rivendell com traços que pareciam saídos de um manuscrito medieval. Porque Tolkien não era apenas um escritor. Era um homem que via o mundo através de camadas, a do filólogo, a do católico, a do veterano, a do pai. E em cada uma delas a mesma convicção, que as histórias que contamos são as únicas armas que temos contra o esquecimento. E não é por acaso que o Hobbit nasceu desse mesmo caldeirão de influências, memórias e sonhos acordados. Tolkien não criava no vazio. Ele tecia suas histórias com fios emprestados de outros tecelões, transformando-os em algo inteiramente seu. Tomemos, por exemplo, The Marvelous Land of Snergs, de Edward Vick Smith, um livro que encantava seus filhos e que não por coincidência apresentava um mundo povoado por criaturas baixinhas, de pés peludos e corações generosos, vivendo em uma terra onde o tempo parecia ter esquecido a pressa. Os Snergs não eram hobbits, mas eram seus primos distantes no reino da imaginação, seres que preferiam o conforto de uma lareira ao tumulto das grandes aventuras, mas que, quando chamados, revelavam uma coragem inesperada. Tolkien jamais negou a dívida. Em uma carta, admitiu que o Hobbit era, em parte, uma homenagem àqueles pequenos seres que haviam povoado os sonhos de sua prole. E se os Snergs emprestaram a estatura, foi de outro lugar que veio o nome, ou melhor, o som do nome. Sinclair Lewis, o mestre da sátira social americana, jamais imaginaria que seu Babbitt, aquele homem medíocre, aprisionado em sua própria respeitabilidade, se tornaria, indiretamente, o pai de uma raça inteira. Tolkien, sempre atento às musicais dos palavras, ouviu em Babbitt um eco que ressoava com sua visão dos hobbits, não apenas pela sonoridade, mas pela essência. Ambos, Babbitt e Bilbo, eram filhos da classe média, homens de hábitos previsíveis, que só descobriam a grandeza quando arrastados para fora de suas zonas de conforto. Havia, como Tolkien observou, uma Bourgeois Magnus neles, uma grandeza escondida sob camadas de rotina, esperando apenas o empurrão certo para emergir. E que empurrão melhor do que uma companhia de anões barulhentos e um mago de chapéu pontudo?
Bilbo Baggins, afinal, não era apenas um personagem, era um espelho. Um espelho que refletia não só o Babbage de Lewis, mas o próprio Tolkien, o homem que, apesar de sua paixão por línguas antigas e mitos nórdicos, passava férias relutantes à beira-mar inglês, queixando-se do vento e sonhando com florestas. Sou, na verdade, um hobbit em tudo, menos no tamanho, confessou certa vez. Amava jardins, árvores, campos não mecanizados, fumava cachimbo, preferia comida simples, sem a frieza dos refrigeradores. Era um homem de raiz profunda, como as árvores que tanto admirava, e o Hobbit era o retrato dessa raiz, a história de um ser pequeno, em um canto pequeno do mundo, que descobre que até os cantos mais remotos guardam portais para o extraordinário. Mas se a inspiração vinha de fora dos Snergs de Babbage das fazendas da tia Jane, cujo nome Bag End foi transplantado para a Porta Verde da colina, a magia vinha de dentro. Gandalf, por exemplo, não nasceu de um raio de inspiração divina, mas de um postcard, uma reprodução de Der Bergestisbeiste, O Espírito da Montanha, de Joseph Madlener, que mostrava um velho sábio sentado entre as árvores, tão imóvel que parecia feito da própria floresta. Tolkien guardou aquela imagem como quem guarda um segredo, até que ela se transformou no estar cinzento que batia à porta de Bilbo. E o condado? Era a Inglaterra que ele desejava que existisse, uma Inglaterra sem chaminés fumegantes, sem o progresso que devorava os bosques, onde o tempo ainda era medido pelo crescer da grama e pelo amadurecer das maçãs. No entanto, o Hobbit quase não existiu. Escrito à mão ou em folhas soltas como uma história para entreter seus filhos à noite, o manuscrito ficou incompleto por anos, abandonado à medida que as crianças cresciam e a magia da hora de dormir perdia seu encanto. Se não fosse por Elaine Griffiths, uma ex-aluna que ao ler os rascunhos, viu neles algo muito maior do que um conto infantil, o mundo jamais teria conhecido Bilbo ou Saug. Foi ela quem levou as páginas amareladas até Susan Dagnall da Allen e Unwin, e foi Dagnall quem, após uma leitura, enviou a Tolkien a carta que mudaria tudo. Acho que este livro tem potencial. Potencial? Era um eufemismo. Quando O Hobbit foi publicado, em 21 de setembro de 1937, as primeiras edições esgotaram-se antes do Natal. O mundo, sem saber, havia dado o primeiro passo em direção à Terra-média. Mas o sucesso trouxe consigo um dilema. Tolkien sonhava em publicar o Silmarillion, sua obra-prima mitológica, tecida com a mesma paciência com que os elfos forjavam suas joias. Mas os editores hesitaram. O livro era denso, repleto de poesia e prosa entrelaçadas, sem um enredo linear que pudesse ser vendido como aventura. Enquanto isso, os leitores clamavam por mais hobbits, mais dragões, mais magia acessível. E assim, entre a pressão do mercado e o desejo de dar vida aos mitos que habitavam sua mente há décadas, Tolkien fez o que qualquer grande artista faz, cedeu à necessidade, mas a seu modo. Começou a escrever uma sequência para o Hobbit, sem saber que estava plantando as sementes de algo muito maior. No início, até os nomes eram provisórios. Frodo se chamava Bingo, era filho de Bilbo, não sobrinho. Merry e Pippin eram Odo e Frodo, sim, outro Frodo. E o anel? Ah, o anel ainda não era o anel. Era apenas um objeto mágico, um talismã conveniente, sem a sombra maligna que viria a definir o Senhor dos Anéis. Foi só quando Tolkien, já mergulhado na escrita, introduziu os Nazgûl nas primeiras páginas, aqueles cavaleiros negros que perseguiam os hobbits com o medo ancestral, que percebeu, aquele anel não podia ser apenas mais um artefato. Precisava ser a força corruptora, o fio que costuraria toda a tapeçaria de sua mitologia. E assim, em uma de suas infinitas revisões, ele voltou ao Hobbit e plantou as sementes do destino. Gollum não era mais um ser apenas miserável, mas vítima de uma maldição. O anel de Bilbo não era um brinquedo, mas uma armadilha. Enquanto isso, o mundo lá fora ardia. A Grande Guerra havia terminado, mas deixará cicatrizes que sangravam. A Europa tremia sob o peso de ideologias extremas. A Alemanha se contorcia em meio ao caos pós-derrota, e a sombra de um novo conflito já se estendia sobre o horizonte. Tolkien, que conhecia bem o cheiro de trincheiras e a dor da perda, não podia ignorar o paralelo. Se o Hobbit era um conto de fadas, o Senhor dos Anéis seria uma épica sobre a luta entre a luz e a escuridão, não apenas no mundo imaginário, mas no coração dos homens. E assim, entre as linhas de uma história sobre hobbits e anéis, ele teceria também um aviso, que até os lugares mais pacíficos podem ser consumidos pela guerra, e que até os seres mais pequenos têm um papel a desempenhar quando as trevas se aproximam.
Enquanto o mundo ainda se recuperava do craque da Bolsa de 1929 e da Grande Depressão que se seguiu, eventos que abriram caminho para a ascensão do Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, em 1933, as tensões na Europa se avolumavam. A Alemanha, rearmada e sedenta por conquista, preparava-se para uma nova guerra. Tolkien, imerso nos primeiros rascunhos de sua obra, observava como a vida na Inglaterra era progressivamente perturbada pelos acontecimentos no continente. A anexação da Áustria, as demandas territoriais sobre a Tchecoslováquia, a invasão da Polônia. Em setembro de 1939, o estupim, a Segunda Guerra Mundial irrompia, com a Grã-Bretanha e a França declarando guerra à Alemanha em resposta à sua brutalidade sem precedentes. Mas esta não era uma guerra como as outras. Era um conflito onde as regras da conduta militar e da ética haviam sido jogadas ao vento. Entre 1939 e 1945, o regime nazista orquestrou o extermínio de milhões, judeus, ciganos, poloneses, tchecos e todos aqueles considerados inferiores pela ideologia doente de Hitler. Mais do que qualquer outro grande conflito europeu, a Segunda Guerra era uma batalha cósmica entre o bem e o mal, uma luta onde a própria humanidade estava em jogo. Não surpreende, portanto, que muitos tenham visto em O Senhor dos Anéis um reflexo alegórico desse pesadelo histórico. Sauron, o Senhor das Trevas, seria a encarnação de Hitler, um mal absoluto. Os orcs, as forças brutais da Wehrmacht, as Duas Torres, a aliança sinistra entre a Alemanha nazista e a Itália de Mussolini ou o Império do Japão, que transformará o Pacífico em um campo de batalha tão devastador quanto a Europa. Até as tensões entre Rohan, Gondor, os Elfos e os Anões poderiam ser lidas como um espelho das divisões entre os aliados, britânicos, americanos e soviéticos, unidos apenas pela ameaça comum de um inimigo maior. E, no entanto, Tolkien foi enfático, detestava alegorias. Em sua introdução à obra, deixou claro que, embora a experiência de um escritor inevitavelmente se infiltre em sua criação, O Senhor dos Anéis não era, e nunca pretendera ser, uma parábola da Segunda Guerra. Sua recusa não era mera teimosia, mas uma convicção profunda. O mal que ele descrevia não era exclusivo de um regime ou de uma época. Era temporal, universal. Há, porém, outra chave para entender sua épica, uma que vai além das batalhas e dos campos de concentração, e se enraiza na própria essência da modernidade. Tolkien era profundamente influenciado por William Morris, o poeta, artista e socialista utópico do século XIX, que via na Revolução Industrial não o progresso, mas a corrupção de um mundo mais puro. Em O Senhor dos Anéis, essa crítica é visceral. Isengard, outrora um bastião de sabedoria, transforma-se em uma fortaleza industrial, devorando florestas para forjar armas de destruição. Os orcs não são apenas soldados, são o produto de uma máquina de guerra que esmaga a natureza e a alma. E Gollum? Ele é a personificação do que acontece quando a cobiça e o materialismo, filhos da era industrial, consomem um ser até restar apenas uma sombra do que foi. Alguns vão mais longe e enxergam em sua obra ecos de seu catolicismo devoto. Frodo como uma figura crística, Sam como o apóstolo Pedro, Gollum como Judas. Mas reduzir O Senhor dos Anéis a uma única influência, seja a guerra, a religião ou a crítica à industrialização, seria ignorar sua grandiosidade. Tolkien começou a construir a Terra-média nos anos 1920, não como alegoria, mas como mitologia pessoal, um laboratório para suas obsessões por linguística, cosmogonia e os contos perdidos da Inglaterra anglo-saxônica. Sua obra é um tecido onde se entrelaçam memórias de trincheiras, medos atávicos, sonhos de um passado pré-industrial e uma moral que transcende eras. Escrever O Senhor dos Anéis foi uma odisseia de 12 anos, mais 4 de revisões exaustivas até que o manuscrito estivesse pronto para ser publicado. Originalmente concebido como uma única narrativa em 6 partes, a escassez de papel no pós-guerra forçou os editores a dividi-lo em 3 volumes, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Tolkien, no entanto, nunca se conformou com esses títulos. Odiava O Retorno do Rei por achá-lo revelador demais, preferia A Guerra do Anel. Quanto às Duas Torres, confessou ao editor não ter certeza a quais torres o título se referia, afinal, o material original, os livros 3 e 4, chamavam-se A Traição de Isengard e O Anel vai para o Leste. Mas havia outro obstáculo. Tolkien insistia que o Silmarillion, sua mitologia da Terra-média, inacabada e rejeitada pelas editoras desde 1937, fosse publicado ao lado de O Senhor dos Anéis. Para ele, a Épica dos Anéis era apenas um capítulo de uma história muito maior, um fragmento de um mundo que vinha construindo há décadas. Os editores, porém, resistiam.
até que finalmente um acordo foi alcançado. O Silmarillion, essa obra monumental que Tolkien sonhava ver impressa, acabou condensado em extensos apêndices de O Retorno do Rei, um compromisso que, embora imperfeito, garantiu que pelo menos parte de sua visão chegasse ao público. Mas a versão completa, a grande mitologia que ele esculpira com tanto esmero, só veria a luz do dia após sua morte. Coube a Christopher Tolkien, seu filho e herdeiro literário, a tarefa hercúlea de organizar décadas de rascunhos, anotações e revisões espalhados por caixas e gavetas, transformando-os em um livro coeso. Só em 1977, mais de meio século depois que o professor começara a imaginá-lo, o Silmarillion finalmente foi publicado, e, contra todas as expectativas das editoras que o rejeitaram em vida, tornou-se um fenômeno por direito próprio, vendendo milhões de cópias e consolidando-se como a pedra angular do legado de Tolkien. Enquanto isso, a Sociedade do Anel chegou às livrarias em agosto de 1954, seguido de perto por As Duas Torres em novembro do mesmo ano e O Retorno do Rei em outubro de 1955. O impacto foi imediato. O que começou como uma obra cultuada por um círculo restrito de entusiastas logo se transformou em um fenômeno global. Já em 1955, a BBC adaptava A Sociedade do Anel para o rádio, e nos anos 1960, o mundo assistia ao nascimento de uma das primeiras fandoms modernas. Em Londres surgia The Tolkien Society, onde admiradores se reuniam para piqueniques hobbit, vestindo-se como os pequenos habitantes da comarca. A paixão cruzou oceanos. Até em Bornéu do Norte, uma região remota do Sudeste Asiático, foi fundada a Frodo Society. Era um culto à Terra-média que se espalhava como fogo em palha seca. Tudo isso enquanto Tolkien ainda vivia, muito antes da era da internet ou das redes sociais amplificarem esse tipo de devoração cultural. O próprio Tolkien, no entanto, tinha uma relação ambivalente com a fama. Nos anos 1950 e 1960, enquanto supervisionava traduções de O Senhor dos Anéis para dezenas de idiomas, expandindo seu alcance para além das fronteiras da língua inglesa, ele se via cada vez mais incomodado com as invasões de privacidade. Ligavam para sua casa a qualquer hora. Fãs apareciam sem aviso na porta, como peregrinos em busca de uma audiência com o Criador de um mundo. Apesar disso, ele respondia às cartas dos leitores com uma paciência quase monástica, escrevendo respostas longas e detalhadas, que muitas vezes se perdiam entre os papéis de sua mesa, só para serem redescobertas dias depois e enfim enviadas. Era um homem que, mesmo relutante em relação ao culto à sua pessoa, não conseguia resistir ao diálogo com aqueles que amavam sua obra tanto quanto ele. Mesmo nos últimos anos, a caneta não descansava. Entre revisões intermináveis do Silmarillion, aquele projeto que o perseguia desde os anos 1910, ele ainda encontrava tempo para criar novas histórias. Em meados dos anos 1960, escreveu Ferreiro de Bosque Grande, um conto de fadas sobre um homem que engole uma estrela e é transportado para o reino das fadas. Para Tolkien, era uma reflexão melancólica sobre a velhice, um tema que o acompanhava cada vez mais de perto. Publicado em 1967, o livro foi mais um testemunho de que, mesmo aos 75 anos, sua imaginação permanecia tão viva quanto as florestas de Lothlórien. Em 1968, ele e Edith se mudaram para Bournemouth, uma cidade litorânea onde o ar salgado prometia alívio para os achaques da idade. Edith, 3 anos mais velha e há tempos debilitada por problemas de saúde, já não conseguia cuidar da casa em Oxford, nem suportar a constante atenção que o marido atraía. Ali à beira-mar, eles viveram 3 anos em relativa tranquilidade, enquanto Tolkien retomava, mais uma vez, a tarefa de reorganizar o Silmarillion na esperança, quase desesperada, de que algum editor finalmente se rendesse à sua visão. Por um breve momento, o clima marítimo pareceu revigorar Edith, mas o inverno de 1971 foi implacável. Em novembro daquele ano, uma inflamação na vesícula a levou ao hospital. Ela faleceu no dia 29, aos 82 anos, deixando Tolkien viúvo após 55 anos de casamento. De volta a Oxford, ele foi recebido por Merton College com uma honra incomum, um conjunto de aposentos reservados apenas para ele, além do título de Fellows honorário residente, um reconhecimento tardio, mas comovente da instituição que o formara e onde lecionara por tanto tempo. Nos andares inferiores, um casal de zeladores cuidava de suas necessidades, muitas vezes compartilhando refeições com o professor viúvo.
Mesmo na velhice, os elogios não cessaram. Recebeu títulos honorários, incluindo um doutorado honoris causa pela Universidade de Oxford, não por suas histórias, mas por suas contribuições acadêmicas à filologia, o mesmo campo que ironicamente dera origem à Terra-média. Nos últimos anos, porém, o corpo começou a falhar. Úlcera gástrica hemorrágica e uma infecção pulmonar o levaram ao hospital em setembro de 1973. Ele faleceu no dia 2, aos 81 anos, apenas um ano depois de ser condecorado como Comendador da Ordem do Império Britânico por seus serviços à literatura. Mas a morte não silenciou sua voz. Na verdade, foi só o início de um novo capítulo. Não foram apenas cidades, rios ou montanhas que herdaram os nomes de Middle-earth, foi o próprio imaginário coletivo que se rendia ao poder de suas histórias. Nas últimas décadas, a influência de Tolkien transcendeu as páginas dos livros e se entranhou na cultura global de maneira irrevogável. As adaptações cinematográficas de O Senhor dos Anéis, dirigidas por Peter Jackson, não apenas conquistaram o público, mas redefiniram o que uma trilogia épica poderia alcançar. Juntas, as 3 produções acumularam um recorde de Oscars, com o Retorno do Rei levando 11 estatuetas em uma única noite, igualando-se a titãs como Ben-Hur e Titanic. Um feito que até hoje, poucos ousam sonhar em superar. E o legado não para por aí. Os Anéis do Poder, a ambiciosa série da Amazon Prime, surgiu como a produção televisiva mais cara já realizada, provando que o mundo ainda anseia por mergulhar nas profundezas de Middle-earth. Mas o verdadeiro testamento do impacto de Tolkien não está nos números, e sim na essência do que ele criou. O Senhor dos Anéis não apenas dominou as prateleiras, ele deu à luz um gênero inteiro. George R.R. Martin, o mestre por trás de Game of Thrones, não esconde sua dívida para com Tolkien, assim como Robert Jordan, arquiteto de A Roda do Tempo, uma saga que buscou emular a grandiosidade e a meticulosidade do mundo tolkieniano. Hoje, hobbits, orcs, elfos e anões não são meras criaturas de fantasia, são arquétipos reconhecidos em qualquer canto do planeta, tão familiares quanto os heróis da mitologia grega ou os personagens de Shakespeare. Ironicamente, o homem que certa vez temeu não ter criado um legendário coerente para a Inglaterra acabou fazendo muito mais, construiu um para o mundo inteiro. Entre as décadas de 1920 e 1950, Tolkien não escreveu apenas livros, ele forjou um universo. O Hobbit e O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, cada obra era uma peça de um quebra-cabeça colossal, um mosaico de línguas, histórias e culturas que juntas estabeleceram os alicerces da fantasia moderna. Autores como L. Sprague de Camp e uma legião de outros reconhecem nele não apenas um precursor, mas o arquiteto de um gênero que antes dele, mal existia em sua forma atual. Muitos tentaram replicar sua fórmula, alguns até a expandiram, mas nenhum superou a maestria com que Tolkien teceu elementos de épicos antigos, do folclore nórdico e de sua própria visão de mundo em narrativas que são, ao mesmo tempo, íntimas e monumentais. O Senhor dos Anéis e a vasta história de Middle-earth permanecem como padrão ouro não por acaso, mas porque carregam algo que nenhum outro trabalho conseguiu replicar, a alma de seu criador. Tolkien não inventou apenas terras e personagens, ele transpôs para o papel suas experiências na Primeira Guerra Mundial, seu amor pela filologia, sua devoção à família e à amizade, e até suas críticas à industrialização desmedida que via corromper a Inglaterra rural que amava. Sua obra é um espelho, não apenas de um mundo imaginário, mas dos conflitos e belezas do século XX. E no entanto, em 1961, quando C.S. Lewis, seu amigo de longa data, o indicou ao Nobel de Literatura, o mundo não estava preparado para reconhecer o valor de uma história sobre hobbits, elfos e um anel maldito. Naquela época, prêmios de tal magnitude eram reservados a nomes como John Steinbeck ou Jean-Paul Sartre, cujas obras refletiam, aos olhos da academia, as grandes questões do século. Tolkien, em comparação, poderia ter sido descartado como um simples contador de fábulas, um escritor que se refugiava em mundos imaginários enquanto o mundo real ardia em guerras frias e revoluções sociais. Mas essa visão subestima o gênio de sua criação. O Senhor dos Anéis não é uma fuga da realidade, é um diálogo com ela. Suas páginas ecoam os horrores da guerra, os perigos do poder absoluto, a luta entre progresso e tradição, e a fragilidade da natureza diante da ambição humana. Se Tolkien estivesse vivo hoje, em uma era onde a tecnologia nos afasta cada vez mais de nossas raízes e a natureza se torna um luxo distante, é quase certo que seu nome já teria sido gravado na lista dos laureados com o Nobel.
Afinal, em um mundo obcecado por inovações efêmeras, suas histórias nos lembram do que há de eterno, a necessidade de mitos, a magia das lendas e o vínculo indestrutível entre o homem e a terra. Como cantou Led Zeppelin em Ramble On, suas palavras nos transportam para dias antigos, quando a magia enchia o ar, um chamado à nostalgia, ao romance de vidas mais simples, e à criança dentro de cada um de nós que ainda acredita em dragões, heróis e finais que valem a pena. Tolkien não nos deixou apenas livros. Ele nos deu um novo folclore, uma mitologia para os tempos modernos, tão rica e duradoura quanto as sagas que inspiraram civilizações inteiras. E enquanto suas histórias continuarem a ser lidas, relidas e recontadas, elas mesmas se tornarão lenda, e seu nome, um eco que atravessará os séculos.